Você de casa, sabe aquela sensação de entrar num ambiente e se sentir acolhida? Como se ele te contasse uma história? Cada vez mais a decoração deixa de ser só estética e passa a ser emocional. É nesse momento que tendências como a chamada decoração afetiva ganham espaço e valorizam memórias, conforto e bem-estar. Plantas, objetos com significado e pequenas composições têm o poder de mudar completamente um espaço sem precisar de reformas ou altos investimentos. Como fazer isso? É o que a gente vai aprender agora. E quem nos ensina a dar vida nova aos ambientes é a arquiteta e urbanista Fernanda Kissack. Seja muito bem-vinda, Fê! Olá! Olá! Boa tarde. Oi, Fê, tudo bem? Bem, como vocês Que ambiente estão? lindo, hein? Pode sentar no seu sofá. Que você mesma decorou. Gente, eu achei isso lindo! Tem Vocês até uma gostaram? almofadona. Nossa! E é incrível como causa impacto, porque quando eu e a Abi, a gente entrou aqui no estúdio, né, antes de começar o programa, já ficou tipo, uau! Nossa, que lindo! Mas sabe que eu acho que o que mais causou impacto foi a gente trabalhar com equilíbrio. Então, o estúdio de vocês, ele é todo pintado em cores muito quentes. Sim. O laranja, o verde, e daí, para poder contrapor com esses pontos, com essas cores quentes, um tapete no azul, né? Uma colcha, uma manta no cinza, né? Um pouquinho mais de madeira. Então, todo esse equilíbrio do espaço é o que dá aquela sensação de, nossa, ficou diferente. Né? E existem objetos específicos que dão essa coisa do aconchego? Você falou ali da manta, enfim, tem isso? Sim, são os objetos que são naturais. Então aqui, por exemplo, vocês já tinham essa mesinha de madeira. Eu trouxe uma outra mesa também de madeira. Então uma conversou com a outra. E também nada melhor do que a gente trazer um verde para dentro de casa. Sempre. Né? Sempre. Da vida é outra história colocar o verde ali. Então, isso daí sempre vai trazer um aconchego. E algo que tem a memória também, né? Esse vasinho, por exemplo, eu trouxe de Belo Horizonte. Que chique! Que graça! Ele é meu. Aham. E aí eu trouxe ele aqui pra gente poder mostrar pra vocês e pra quem tá assistindo que precisa ter história, né? Terminar uma casa, uma obra e entrar na loja de decoração e comprar tudo novo, não, tem que usar o que tem em casa. Sim, tem significado, né? E Sim. você tá falando isso, eu lembrei de uma situação que a minha tia, ela pinta aquarela. E daí eu pedi para ela fazer para mim 2 quadrinhos e ela sempre pintou. 2 quadrinhos para colocar no banheiro, porque eu tenho aqueles nichos, sabe, no banheiro. E daí ela fez 2 quadrinhos e eu coloquei em cada banheiro que eu tenho. E para mim, toda vez que eu entro, eu olho aquilo que é feito por ela, não é feito por nenhuma artista famosa, mas é feito pela minha tia, com muito amor, com muito carinho. Aquilo tem um significado para mim e é tão importante eu olhar para aquilo e pensar que eu escolhi o desenho, que ela pintou com amor e para sempre eu vou guardar aqueles quadros. E não é só você que vai remeter a uma coisa, mas quem entra, se eu entrar no seu banheiro, por exemplo, aquele banheiro vai ser único. Ele nunca vai ser igual ao da Abby, ele nunca vai ser igual ao que eu tenho na minha casa, porque ali ele conta a sua história. Né? Eu acho que isso é muito importante, a gente pensar que a nossa casa, ela precisa ser única. Não na escolha só dos acabamentos, como a gente já falou outras vezes, mas a hora que a gente começa a montar a nossa casa, ela tem que ser única. E existem alguns truques, por exemplo, de arrumação? Eu sempre penso nessa coisa do tapete e o sofá. Ele deve ficar para dentro do sofá ou para fora? Como que a gente sabe e identifica o que é melhor para nossa casa? O ideal do tapete é que ele abrace a sala. Então, se eu tenho um sofá ali no meio da sala, o ideal é que ele passe de 20 a 30 centímetros para os lados e que ele entre essa mesma medida também para dentro, porque ele vai delimitar o espaço da sala. A mesma coisa as almofadas. Aqui eu trouxe 2 almofadas para a gente poder fazer um contraponto com o tapete. Super bacana colocar a almofada no sofá, mas ela não pode ocupar o sofá todo, porque senão eu não sento. Então a gente precisa sempre pensar nesse equilíbrio, onde eu coloco um pouquinho mais, do outro lado eu tiro a mão para não ficar tudo muito pesado. Boa. Eu tô vendo aqui 2 livros também, né? Eu queria que você comentasse pra gente sobre essa questão de livros e até mesmo itens que a gente tenha em algum momento usado na nossa vida, que talvez tenham significado para o casal, uma revista, por exemplo. Como que a gente escolhe esses itens para colocar em exposição, em vez de deixar numa gaveta ou numa estante?
Quando a gente vai falar em livros, quem tem uma coleção de livros em casa, eu adoro ler, por exemplo. A gente tem alguns que são de coleção, outros que tem uma capinha mais simples. Então esse que é de coleção, que tem uma capa dura, diferente, começa com o maior, põe o menor em cima, a gente já criou uma proporção ali. Exatamente como eu tenho aqui, eu tenho uma mesa maior e uma mesa menor. Então eu já tenho uma regra de proporção, eu venho descendo. E aí a mesma coisa eu trouxe para esses livros tipo caixa. Eu tenho um livro maior, eu tenho um livro menor e depois eu ainda tenho uma composição em cima dele. Então também a gente remete à ideia do equilíbrio. O maior, o menor, que tem uma capa colorida, que vai ficar super bacana ali. E também vai ser a mesma história do quadrinho no banheiro. Sim. Né? Boa. Eu falei, né, pra Fê que eu adoro cesto. Em casa eu tenho um na sala, que é o cesto dos brinquedos dos meus cachorros. E é engraçado que abriu a porta da sala, eles correm no cesto e daí fica aquele monte de brinquedo jogado no chão. Sim. Mas aqui tem tipo uma mantinha e eu também gosto de colocar mantinha atrás do sofá, às vezes, pra dar aquela cochilo você pegar. Sim. É bonitinho fazer dessa forma, não? E o que eu gosto muito do cesto é decoração com função. Essa história de que eu tenho só porque é bonito, ok, mas tudo vai ser só bonito? Não, tem que ter função. Então aí eu deixei um cestinho já com uma manta dobrada, mas pensando que esse cesto também vai acomodar essa que tá aqui. Então num dia que tá muito quente, que eu quero deitar, ou recebi uma visita, quero deixar esse sofá mais à vontade, eu pego essa manta, dou uma enroladinha nela e acomodo ela aí também. Num dia de inverno, o cestinho fica aqui do lado do sofá. Eu vou assistir um filme no final do dia, no final de semana, a manta já tá ali na mão. Né? E fica super charmoso. Olha como combinou Nossa, eu adorei com o essa ideia. tapete. Lindo, lindo. E já fica organizado. Porque depois que você usa a manta, você nunca tem aonde colocar, né? Você vai colocar no armário, às vezes fica lá tudo empaçocado. Ou atrás do sofá, escondida. Atrás do A minha sofá. fica atrás do sofá, escondida. Então você acaba, né, tendo que colocar no lugar que não deveria. Você ter o local para as coisas, isso te traz até mais tranquilidade. A gente que é a doida da organização, traz uma leveza até pro dia, né? E você tocou num ponto, Gabi, que eu acho fantástico, é organização. Você ter um espaço que não tem muita organização, ok, mas você ter um espaço que tem um excesso de organização, de decoração, ou que também é bagunçado, tudo fora do lugar, isso daí também vai trazer uma confusão visual na hora que eu enxergo esse espaço como um todo. Sim. Existe alguma coisa que seja cafona ou tudo, quando tem significado, ele é válido? Porque assim, a gente tem diferentes estilos, né? E tem pessoa que vai gostar do maximalismo, tem pessoa que vai gostar do minimalismo, da mistura, mas para ela aquilo significa algo, tem o estilo dela. Sim. Então pode tudo? Quase. Quase tudo. O que não pode? Eu acho que a gente não pode mesclar muito estilos diferentes que não se conversam. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de um estilo mais contemporâneo, coisas que eu vou investir um dinheiro e que não vão sair de moda durante muito tempo. Né? Isso eu acho super bacana, mas de repente não dá para eu comprar uma mesa que tem um vidro jateado, um pé de madeira e colocar um elemento de plástico aqui em cima. Né? Isso precisa se conversar, as texturas precisam se conversar, o tipo de tecido precisa conversar. Então aqui o sofá de vocês, ele é um linho e cinza e eu trouxe uma manta cinza num buclé. Eu tenho mesma cor, texturas diferentes. Isso é muito importante. Então pode quase tudo. Tá, entendi o caminho. Boa. A gente tem ali também algumas outras coisas. Podemos trazer essas coisas para a gente Vamos decorar aqui? Ai, que legal. Porque que eu bonito. fiquei na dúvida o que é. Vamos lá. Vamos Coloca pra trazer. gente, meninas, por favor. E tem umas peças ali que parecem peças tipo da avó, Isso. sabe, da mãe, quando a gente guarda Exatamente. aquele item que tem um significado enorme pra gente, que a gente tem até medo de colocar pra exibição. Não põe a mão, né? Ai, Olha só que Cuidado para não quebrar. Cuidado. Chegou aqui no meio já. Pronto. Veio andando, Conte chegou. pra gente, Fê. Bom, o que eu amo de verdade é decoração afetiva, que é a história do quadrinho. Eu amo também. Então aqui eu tenho 2 cestos que eles foram trançados numa viagem que eu fiz para o Nordeste. E aí ali você vê toda a história de quem estava trabalhando, era uma família. Não é a minha história, mas é a história de alguém. E isso aquece a casa da gente. Então esse cestinho, ele vai compor
com uma planta aqui dentro, ou junto de uma mantinha também. E toda vez que eu olhar para esse cesto, eu vou lembrar dessa viagem. Sim. E eu vou lembrar dessa família. Legal. E aqui é um acervo pessoal. Aham. Gente, que lindo. Tem realmente cara de algo Sim. único. Sim. Esses pratos, ao longo dos meus 13 anos de casada, eu fui garimpando na família minha, do meu marido, pratos que têm história. Então, por exemplo, esse prato aqui, ele foi do jantar da bisavó dele, quando Nossa, a que bisavó casou. É a única peça existente. Então, eu juntei todos esses pratos, eu ainda tenho mais uns 4, 5 e eu coloquei na parede. Eu trouxe até uma imagem para a gente poder ver. Vamos colocar. Isso, e eu coloquei todos eles na parede. Esse é um cinzeiro que eu ganhei de casamento há uns anos A atrás. gente tá mostrando Que aqui. legal. Ai, que lindo! E você colocou numa área de jantar? Na sala de jantar, exatamente. Então eu fui Nossa. acomodando todos os pratos. A gente só precisa tomar cuidado da passagem que vai ter ali para não ficar muito apertada, do suporte que vai ser Isso que eu ia falar, como acomodado. que coloca ele Ele é na um parede? suporte tipo macho-fêmea. Então você prende um atrás do prato, né, com massa plástica, e o outro vai direto na parede. Que é pra não correr risco de cair. Exatamente. Negócio Então tão venta importante. ali, ele tá super bem protegido. Olha que decoração e quanta história. Não só isso, né? A planta ali no meio da mesa. Que composição maravilhosa. E ainda falando de texturas, eu tenho um pendente de palhinha e as cadeiras também são no assento de palhinha. É a mesma conversa, com um elemento natural, que a madeira tem equilíbrio o espaço. E sabe o retrô, que é né? legal? Dá vontade de sentar ali. Dá mesmo. Passar um dia conversando. É na sua casa? Sim. Ai, vamos lá. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café na sua casa? Gente, muito lindo. Tem mais? Tem. Olha, esse é um projeto de um fofura. cliente que eu entreguei, é um apartamento. Olha o cestinho ali embaixo. Sim. E esse aparador, ela tinha, já fazia mais de 30 anos. E aí, quando ela me trouxe a demanda do projeto, ela queria restaurar, porque ele tinha marcas de uso. Eu falei, não, de jeito nenhum, a gente vai deixar exatamente como ele tá, porque isso também faz parte da decoração. Sim, legal. Então tem um aparador, tem itens de viagem e fica bem na entrada do apartamento. Nossa, Lindo. eu adorei. Lindo. Vamos para o próximo. Isso. Nossa, que lindo. Esse daí é mais... Clean e ao mesmo tempo sofisticado, É. né? Mas olha como a gente está enxergando ele e como apenas um objeto dá um outro toque no espaço. A próxima imagem a gente vai ver a inserção de um objeto exatamente nessa mesma, nesse mesmo espaço. Aqui é um bar. Aconchego. Então eu tenho toda a madeira em volta que traz um acolhimento e o quadro lá no fundo parece que faltava. Faltava. Tava um brancão, né? É, e Tava... ficou uma branco. coisa meio seca, né? Assim. sim. E aqui você olha e você fala, nossa, Preencheu, né? Exatamente. Eu tô vendo ali alguns vasinhos ali de flor, né? De planta. E eu quero que você fale pra gente em qual momento que eu devo usar uma planta natural e uma planta artificial. Aqui a gente tem até o exemplo, né? Essa aqui é artificial. Sim, E essa aqui é natural. Não, também é é artificial. artificial. Gente, essa aqui é uma artificial de rico. Porque essa que eu vejo lá nas lojas de 99 não é desse jeito, não. Essa chama planta preservada. É uma planta que um dia ela já foi uma planta natural. Ah, é? E aí ela passa por um processo que vai manter as características dela, inclusive a textura, mas ela não vai mais demandar dos cuidados. Então ela não é de plástico. não. É diferente. Mas em qual Nossa, momento que que a gente lindo escolhe isso. uma planta que ela não é, natural para uma que não é natural? Olha, Gabi, sempre que possível eu prefiro uma planta natural, né? Porque ela tem outra textura, ela tem outro visual. Mas, se você for igual a mim, que mata todas as Boa! aí vamos para uma artificial, de repente se tem muito sol, se é um lugar que ninguém vai tomar conta ali, aí a gente vai para o artificial, mas sempre que possível uma planta natural. Porque tem significado também. Sim, exatamente. E ela dá um Deus. trabalhinho, né? Assim, a natural. dá. Na sala a gente tem bastante, mas aí eu dou um tira, daí põe no sol, daí vai regar, daí fica um Cuida. dia lá fora, depois volta. Enfim, tem que ter esse cuidado. Mas senão- até isso faz parte do lar, né? Da É, casa, da do cuidado, rotina né? da Isso, casa. Isso, porque senão a gente vai ter uma planta natural que vai trazer beleza, mas aí ela não tá bem cuidada. Então ela não vai dar aquele up que a gente queria no Sim, espaço. com certeza. Boa. Temos mais? Aqui é um hall de entrada. Ai, eu achei uma graça. Aí Ali vamos passou voltar. rápido. Volta Isso. lá, diretor.
Isso. Aqui eu tenho itens de viagem, no fundo eu tenho um vaso, ali eu tenho uma planta artificial, mas essa planta foi colocada ali com a intenção, porque a intenção desse vaso é acomodar as rolhas. Olha a história também, a história de um final de semana, né, de um encontro com os amigos, o vinho que aconteceu ali no sábado à noite, ele vai para esse vaso. E aí ele vai enchendo e ele vai fazer a função ali da terra, da planta. Então eu tenho toda a história de uma viagem nesse hall. Nunca vocês vão achar um hall igual a esse, né? Cada um. Tem o porta-retrato ali, que é algo que antes, eu acho que teve um tempo que era meio assim, não, coisa de vó, né? Ter porta-retrato, não era uma coisa assim tão sofisticada. Eu acho que voltou muito para essa questão da gente guardar os nossos momentos também em fotografias impressas e ter elas em ambientes assim da nossa casa, faz com que a gente lembre que a gente ama, assim, olhar, né? Visualizar que não seja um celular. Em era digital, ninguém mais revela uma foto, não tem mais álbum. Né? E daí as casas são frias porque elas não contam a história das pessoas, são todas iguais. Bom, aqui eu quero mostrar para vocês, esse é um projeto de uma sala, então eu tenho todo um painel em madeira, um móvel no fende, que é uma cor mais fria, e faz o contraponto com o sofá. O equilíbrio tá nisso. E o vaso, ele veio como um ponto de cor para esse espaço, ele veio para acolher esse espaço. Essa planta ela é uma planta artificial, porque ali não cabia uma planta natural, mas ela preenche do mesmo jeito. Muito lindo. Eu adorei. E aqui, olha como fica sem. Falta mesmo, Falta né? também. Vazio, né? Então eu acho que o grande lance da decoração é a gente ter paciência com a nossa casa. A gente olhar com calma o ambiente e falar o que está faltando aqui. Né? Entrar na loja e comprar tudo, porque viu na casa da amiga, porque viu na casa da vizinha, isso não vai funcionar. Isso vai deixar a sua casa sem cara da sua casa. E fazer aos poucos, né? Porque isso da decoração afetiva que tem significado, você não tem de um dia pra noite. É uma você história, não conquista né? os pratos. Quantos anos que você demorou para poder fazer aquela parede? Sim. Então, quando a gente tem essa paciência e entende que as coisas, a vida vai acontecendo, você vai deixando a sua casa com a carinha de sua, né? Exato. E eu acho que às vezes compensa a gente abrir os armários, né? Sim. Porque sempre tem algo ali, você fala, gente, como que eu nunca usei isso? Ou isso tá novinho, ou preciso jogar esse monte de pano de prato fora e trocar por esses que estão guardados, enfim. Isso também já traz uma coisa nova pra nossa casa, Renova né? a energia, né? Ficar dentro do armário, guardado, sem usar. Não, gente, as coisas foram feitas para usar, né? Uma hora pode quebrar? Pode quebrar, mas aí também é uma história para contar. Lembra aquele almoço que você quebrou a taça? Sim. Da vovó? Da vovó? Boa, boa. Fê, adoramos. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Muito bom. E a decoração, pelo menos, até o final do programa a gente vai deixar. Será? Será? Vamos ver no próximo bloco? Vamos. Você vai E aí, se continuar mudar, aqui? você vai falar pra gente o que você achou da mudança. Vai ficar tão triste, tão chué. Fê, obrigada, meu amor. Beijo, Obrigada. meninas. Um beijo. Você de casa, aproveita pra seguir a Fê. Daí tem uns arrobas dela toda aí, tá passando, né, diretor? Os contatos estão todos na tela.